Os primeiros 5 anos de vida são cruciais para o desenvolvimento motor, intelectual e emocional da pessoa. Mundialmente, estima-se que 250 milhões de crianças abaixo de 5 anos estejam em risco de não atingir seu potencial de desenvolvimento, podendo comprometer seu desenvolvimento escolar e profissional futuros. No Brasil, o projeto PIPAS, Primeira Infância para Adultos Saudáveis, coordenado pelo Ministério da Saúde, revelou que 12% das crianças de até 5 anos têm suspeita de atraso no desenvolvimento, sendo que crianças de famílias com menor renda, menor escolaridade e em situação de insegurança alimentar apresentaram maior risco. Por isso, a identificação precoce e a implementação de ações e intervenções adequadas são essenciais. Mas afinal, cada criança tem mesmo o seu tempo? Para conversar um pouco mais sobre isso, no episódio de hoje do Papo Sem Neura, a doutora Lúcia Dil, com mais de 100 famílias acompanhando no Instagram, no Fica Tranquila Mamãe. Agora também com o Clube Fica Tranquila Mamãe, que a gente tem o curso completo sobre todos os aspectos da infância e que, por sinal, tá maravilhoso, né? E que também vai lançar um livro, né? Maravilhoso, Mãe de A a Z, em breve, Lúcia. Em breve. Seja muito bem-vinda. Primeiro, meninas, é um grande prazer estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, que tem tudo a ver com vocês, que é desenvolvimento. Porque, como eu sempre disse, né? Eu sou formada há 40 anos, já atendi no meu consultório mais de 30 mil crianças, 30 mil famílias, já atendi mais de 5 mil partos. O meu Instagram tem, nesse momento, 107 mil famílias que me acompanham. Mas durante muito tempo eu me considerei uma médica do crescimento, me importando muito pouco com desenvolvimento. Até que deu a virada de chave na minha cabeça, quando comecei a falar de parentalidade, comecei a falar de estímulos, comecei a falar de vida familiar. Porque hoje em dia, para mim, é muito mais importante aquela criança se desenvolvendo e atingindo seu potencial máximo do que aquela criança que ganha peso, ganha altura, e é isso aí. Então, assim, o desenvolvimento é um conjunto de fatores. É a família, são os estímulos, é o amor e é o cuidado que a criança recebe. E eu acho que é uma tarefa importantíssima do pediatra de botar o dedo nisso e de ajudar as famílias a criarem filhos melhores. Lúcia, mais uma vez, então, o Manu já te apresentou. Eu estou muito feliz que tu está aqui. A gente aprendeu muito contigo nesse último ano, né? Então, para quem não sabe, a Lúcia é a pediatra dos nossos filhos, dos nossos muito pequenos. Prazer. Então, a gente, enfim, teve uma troca muito grande nesse último ano e já conversou sobre esse assunto diversas vezes. A gente está muito feliz que tu está aqui e as pessoas que estão nos assistindo vão poder ter um pouquinho do prazer que é te escutar e, enfim, aprender contigo. Assim, super feliz que tu está aqui com a gente. Então, tu já inseriu ali o nosso assunto, né? E então tu falou muito assim do dia a dia do consultório do pediatra. Então, por mais, né, que hoje em dia tenham muitos avanços tecnológicos, né, enfim, exames diversos, etc., a gente sabe que o que tem mais valor mesmo na puericultura, no acompanhamento daquele nenê que começa, né, o seu primeiro ano de vida, é a anamnese e o exame físico. Que é através ali da anamnese, do exame físico, que a gente vai ver todos os marcos do desenvolvimento. Vai ver, claro, evidentemente, o peso, né? Vai ver a altura, etc, etc. Vai ver também o perímetro cefálico e também nesse momento que a gente vai conversar sobre quais os marcos aquela criança vem atingindo. Então, pode falar um pouquinho para a gente desses marcos, o que são, o que a gente busca? Eu vou falar uma coisa bem importante que tu acabaste de falar, que é o que é importante no consultório pediátrico. Exatamente, é esse olhar assim, primeiro tu tem que conhecer a família, tu tem que conhecer a criança, tu tem que perguntar sobre a criança e tu tem que saber examinar. E saber examinar faz parte de fazer um exame físico completo. Claro que para nós pediatras é diferente de para vocês que fazer um exame neurológico é fácil e eu vou dizer que é uma das coisas que eu tenho dificuldade de fazer porque a gente quase não aprende na faculdade, mas a gente aprende a ter um olhar. Então entrou um bebezinho pequeno, primeira coisa que tu vai ver, como é que tá o pescocinho?
Depois, coisas básicas que a família também precisa saber. Está sentando com 6 meses, está fazendo a pinça com 8 meses, está engatinhando com 9 meses, está querendo caminhar com 1 ano, está balbuciando com 3 meses, está começando a dizer vogais com 6, está dizendo as primeiras palavrinhas com 9, 10, e com 1 ano está dizendo uma frasezinha com 2 palavras. Então, todas essas coisas do desenvolvimento que engloba tantas coisas, que é o lado motor, é o lado social, como é que a criança se relaciona com outros, é a linguagem, isso aí tudo, esse olhar a gente tem que ter como pediatra. E o que eu acho assim, a gente tem que ensinar as famílias, porque se tu for conversar, tu vai dizer, vocês que são neurologistas sabem muito mais isso do que eu, mas o que eu sempre digo para os pacientes, a criança é uma casa em construção, que a base, a planta da casa é a genética que tu herda, mas a argamassa, o cimento, a construção da casa, os tijolinhos que tu vai pôr e o telhado, isso vai depender do quê? Do amor que aquela criança recebe, da interação social com o meio que ela vive e dos estímulos que a família dá. Claro que às vezes tem coisas que acontecem, doenças, perdas que fazem parte da vida, mas isso é o mais importante. Então, como que a criança interage, como que a família interage, qual é os estímulos que o pai e a mãe dão e principalmente o cuidado que essa criança recebe. A teoria do apego, que para nós é uma coisa importantíssima, do apego seguro, porque tu diz o seguinte, o que é mais importante na vida? É o cuidado que o teu pai e a tua mãe tiveram contigo. É isso que tu vai fazer, que nem a Manuela falou, tu ser um adulto saudável no futuro. E muitas vezes a gente, pediatra, se preocupou com o físico, sem se preocupar com o emocional da criança, sem se preocupar com esse desenvolvimento que tem muito a ver com a parte neurológica, que é neuropsicossocial e emocional. Então, eu considero que ser pediatra, que nem vocês, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, mas é uma arte, né? Porque a gente vê um ser em desenvolvimento. Tu vê desde o momento mais importante da vida, que é o nascimento, é aquela criança em construção, adquirindo habilidades, né? Adquirindo habilidades que dependem das prévias para alcançar as outras, porque tu nunca vai ter um marco de desenvolvimento alcançado se tu não tiver alcançado o prévio, que é uma coisa importantíssima, que as famílias têm que saberem isso. E a outra coisa que eu adoro, eu fiz um monte de curso de parentalidade e uma das exemplos que eu adoro citar, né? Você já deve ter ouvido sobre o experimento do Harlow nos anos 1950, que o camarada foi odiado por muita gente, mas o que ele fez? Ele queria saber o que era mais importante, alimentação ou cuidado. Aí ele separou os macaquinhos rezos recém-nascidos das mães macaca e construiu uma macaquinha de arame com uma mamadeira na ponta que soltava leite o tempo inteiro. E do outro lado ele fez um colinho. E ele soltou os macacos. E para onde que os macaquinhos foram? Para o colinho. Claro. Ninguém queria se alimentar, eles saíam do colinho para comer e voltavam. Então, isso é importante. Olha como uma pessoa precisa se sentir amada. E ontem ainda fui numa palestra sobre adolescência, era um psiquiatra falando, e ele disse um negócio que eu gravei muito. A única coisa que o ser humano não suporta é o abandono. Não, e isso é uma coisa, né? Porque os pais, por exemplo, às vezes não têm essa noção, né? Dos desenvolvimentos, do que tem que estimular, do que não tem que estimular. E é muito o papel do pediatra, né? Vir pra gente e nos dar esse respaldo. Tu pode fazer isso, quem sabe tu faz aquele outro. Porque eu vejo isso, né? Eu sou neurologista, eu não sou especialista em pediatria. Eu tive dificuldade. O que eu vou fazer, né, com o Rodrigo? O que eu faço com ele? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Se é estímulo demais, se não é. Então, no momento que tu sentou, escreveu para mim, Manu, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aquilo me tranquilizou de uma maneira, né? Até eu me lembro também de tu falando assim da caderneta. Olha ali na caderneta de vacinas e vai marcando o Vzinho do que foi feito. Isso é super importante. Porque a gente não sabe, às vezes, quem não tem conhecimento técnico, aonde que vai procurar se está normal ou não. Mas tem ali, né, na caderneta de vacinas, isso é muito legal. A caderneta de vacinas, gurias, para mim é o melhor livro de pediatria, porque tem tudo. Tem, olha só, os dados físicos, tem sobre dentição, tem sobre a criança autista, e tem sobre vacina, sobre alimentação e principalmente sobre desenvolvimento. Não precisa mais que isso. É que eu falo sempre...
Pega todo mês, antes de vir me consultar, abre, marca. São 4, só 4. Não precisa mais que 4 marcos por mês. Alcançou? Ótimo. Não alcançou? Fala. Porque que nem a gente estava falando, qual é a importância de alcançar determinado marco? Que a Manu me perguntou isso. Cada criança tem seu tempo? Não, cada criança não tem seu tempo. Cada criança não pode perder tempo. Esse é o triste. A gente tem marcos que tem que ser atingido em determinada idade. Se tu não atingiu naquela idade, dá um mês para ser atingido. Não atingiu, começa a trabalhar sobre aquilo. Porque cada marco precisa do prévio para ser atingido. Então, se tu não tem o pescoço duro, tu nunca vai sentar. Se tu não senta, tu nunca vai engatinhar. Se tu não engatinha, isso aí até às vezes tem crianças que não engatinham, mas se tu não põe para engatinhar, dificilmente a criança vai caminhar certo. Então, é super importante. E a outra coisa, atraso do desenvolvimento, se tu segue a carteira daquela parte do desenvolvimento, anota, vê, não alcançou, fala com o pediatra, daqui a um mês revê aquilo, não alcançou, vai atrás, porque cada tempo, cada minuto perdido, cada estimulação que tu deixa de fazer para a criança, tu está perdendo tempo. Eu acho que é uma função do pediatra, a gente tem que olhar a criança como um todo. Então, eu posso te orientar super bem que todos os pediatras fazem isso. Vacina, eu fecho os olhos, eu ligo meu gravador automático, ele vai te dar uma aula de vacina. Nutrição, a mesma coisa. Mas tem muita gente que não fala de como que tu pode estimular. E eu considero assim, ó, para uma criança atingir o que ela tem de potencialidade, ela precisa de estímulo. E a família tem que estar... É a família que estimula. É o pai e a mãe que estimulam, não são os outros. Eu vi uma analogia muito legal, acho que foi uma das que eu mais gostei, que uma flor no deserto, ela vai ter a genética, né? Ela vai ser a mesma flor que seria numa floresta tropical, enfim, em qualquer lugar. Porém, se não tiver alguém ali regando, né, ela, para ela crescer, ela não vai crescer, ela vai morrer. E nesse caso de uma criança, a água, digamos assim, são os pais, né? São eles que... Os pais, cuidadores, né? Enfim, a gente... cuidadores, mas a gente se refere... É pai e mãe, né? Assim, que são as pessoas responsáveis por todo esse estímulo, de forma que a criança não sobreviva à infância, e sim utilize a infância para ter o seu potencial máximo na vida adulta. E eu vou dizer uma coisa muito interessante, assim, ó. Eu sou formada, me formei em 83, então eu já atendi muitas gerações de mães. E a geração das mães de vocês, quem tem de 40 anos para baixo, para mim foi a melhor geração que eu já atendi. Claro que o mundo mudou muito, mas as pessoas se preocupam com isso, em criar melhor filhos, em se preocupar nessa coisa de regar o filho, de dar estímulo, de dar amor, de dar cuidado, de dar carinho, de dar exemplo, de botar rotina, impor limites e dar disciplina. Então, são coisas que a gente nem pensava antes e que hoje em dia estão mudando para melhor. E tem algumas frases assim que eram muito comumente escutadas antes. Por exemplo, falando uma criança que demorou para falar, por exemplo. É menino, menino fala depois que menina. Ou se não, mas o pai dele, o tio dele, enfim, também demorou para falar e olha só, se saiu bem na vida. Mas será que ele não poderia ter saído melhor? Será que realmente o menino demora mais para falar que a menina? E a gente já sabe que não, né? Que até os 3 anos de idade, a linguagem ela evolui da mesma forma ali para as crianças. Então, esse tipo de informação é extremamente importante para construir adultos melhores. Adultos melhores e adultos assim, ó, exatamente, que falam melhor, que pensam melhor, que usam melhor seu senso crítico, porque na realidade, coisas básicas... Isso aí, ó. Eu vejo muito no meu consultório chegando, alguns 4 anos, agora vai na fonoaudióloga. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido? Porque 2 anos. Na realidade, eu acho o seguinte, como é que eu faço? Chegou num aninho de idade, ele não faz os marcos da fala? Observa, 1 ano e 3 que a tua próxima consulta não atingiu. Tem foniatra maravilhosa em Porto Alegre, em todos os lugares. Tem fonoaudióloga, começa a estimular, estímulo. Quando tu vê aquela criança está falando,
Tu vai deixando, e daqui a pouco... E aí, tu vai fazer o quê com aquela pobre criança que não vai falar nada? Então, o mundo mudou tanto e a gente tem que mudar, a gente tem que evoluir, a gente tem que se adaptar, não ficar parado no passado. Não falou até os 4, vai na fono. Não falou, presta atenção, passou 3 meses, não atingiu, vai atrás da fono. Porque é importante, e fala é comunicação, e comportamento é comunicação. E muitas vezes a criança não vai falar e vai se comportar errado porque ela quer se comunicar. E às vezes também ela vai no futuro ter um reflexo no momento da leitura, da interpretação de texto, do número de palavras que ela tem capacidade de falar. E isso é algo que a gente sabe, né? Que a criança tem maior vocabulário quando recebe um maior vocabulário dos pais. Gurias, e vocês que vêm com essa tal de neuroplasticidade que é tão importante para nós pediatras, né? Tu vê quanto que tu pode mudar no cérebro se tu estimula. Sim, né? exatamente. O cérebro pode mudar. Exatamente. E quanto mais tu der estímulos, mais conexões, né? Mais tu tá criando e mais aquela criança vai ser. E ao mesmo tempo, aquela coisa que eu gosto de falar disso, porque eu fiz uma pós na PUC e eu me apaixonei pela tal da neurociência, que você sabe muito mais que eu. Mas e olha a poda sináptica, o que tu não usa é podado. É podado. Exatamente. Então, quanto mais tu estimular, e o que eu digo, vocês que me conhecem, chegou lá no consultório, já começa a ler com o mesinho. Quanto mais tu falar, tem um trabalho lá que eu nem acredito que seja verdade, um trabalho de uma universidade americana que diz que as crianças que os pais leem diariamente chegam no final do ano com 1 milhão de palavras a mais. Acho que nem existe 1 milhão de palavras, mas eles falam muito mais. Eles conseguem ter um pensamento crítico muito maior e através da leitura tu pode ensinar sentimentos. E uma das grandes coisas da criança é que ela não tem controle dos impulsos, ela não tem autorregulação emocional. Então, se tu usares livros, desde pequenininho, tu pode ensinar a empatia. Como é que tu ensina empatia para uma criança? Tu está lendo um livro para o Pedro, está lendo um livro para o Rodrigo, não agora que são pequenininhos, mas quando tem 2, 3 anos. E daí, Pedro, se tu tivesse no lugar do Rodrigo, faz de conta que é o personagem do livro, o que tu ia fazer? Ele ia dizer, eu ia dar pão para aquela pessoa, eu ia ajudar aquela pessoa. E aí tu está ensinando a ter empatia, se colocar no lugar do outro. Mas até a gente foi ontem na Feira do Livro e tinham alguns livros bem pequenininhos, assim. E se eu tiver ciúmes? E se eu tiver raiva? E se eu tiver... Sentimentos, Gente, muito sensacional. Então, sensacional. São coisas... como mudou, né, também. Eu vejo, assim, a gente, antigamente, não tinha tudo isso, né? De livros, de apoio. Eu acho que também as famílias estão mais preparadas, mais antenadas, mais antenadas, informação, né? Também por causa disso, porque a gente tem mais informação, a gente quer dar um futuro, uma condição melhor para os nossos filhos, né? Então é muito legal de ver. E a Feira do Livro, não sei se o pessoal foi, não foi. Olha, livros maravilhosos infantis, né? Maravilhosos. Eu digo para vocês assim, ó, tem o Quindim, a livraria, a Quindim, que é maravilhosa, tem a Leiturinha e tem agora a ciranda, acho que é a ciranda dos livros. Ciranda cultural. Ciranda cultural. A ciranda cultural, até quem trabalha nesse meio diz que se tu botar as 3 seria primeiro o Quindim. Mas o que aconteceu? Tem uma psicóloga que se chama Yara Mastini, que ela usa muito, foi quem trouxe a parentalidade para o Brasil. Ela fez curso em Portugal e trouxe a parentalidade para cá. E a Yara Mastini é a curadora da ciranda cultural. Então, esses livros de sentimento, de emoções, é muito legal. Eu gosto muito da ciranda cultural. Vale a pena comprar um brinquedo a menos, né? E o livro a pra mais. Deixar um livro a mais. Exatamente. Isso puder, aí, né? Deixar a biblioteca maravilhosa. E é um hábito que a gente cria quando é criança e esse hábito se mantém, né? Evidentemente, não é porque talvez uma criança não tenha lido que não vai ler no futuro, mas com certeza uma criança que é estimulada a ler vai ler mais no futuro. Vai ter um vocabulário muito maior. Exatamente. E vai ter um pensamento crítico melhor. E ela também vai ter muito mais criatividade e imaginação. Porque vai usar... Quando tu tá lendo, quando alguém está lendo para ti, que é a criança pequena, né? O que acontece? A contação de história. Tu tá ouvindo a história, tá usando a tua imaginação. Tu tá te colocando no lugar do outro, tu tá imaginando aquilo é verde, amarelo, vermelho, papapá. Isso aí é o importante, porque tu tá ajudando a criança a ser criativa, a imaginar,
A ter pensamento lógico, porque também tem, né? A raciocinar, a ter tomada de decisão, porque ela vê o que está acontecendo, e principalmente se colocar no lugar dos outros e entender sobre sentimentos. Então é uma viagem a leitura, né? É maravilhoso. Eu sou muito fã da leitura e da natureza e do livro brincar. Lúcia, e então só terminando ali a questão dos marcos do desenvolvimento, né? O quanto que a gente deve se preocupar com a exatidão, né? Para a gente também não ficar muito neurótico, né? Falando, é um número tal. Porque, claro, crianças são diferentes, né? Não é que cada uma tenha seu tempo, mas são diferentes. E aqui a gente pode falar super bem disso. Abertamente, eu adorei. Abertamente sobre isso. Porque os nossos filhos têm 5 dias de diferença e são completamente diferentes, né? Completamente diferentes. A Lúcia segue os dois, né? Um é motor e um é social. Exatamente, exatamente. E é incrível, né? Porque a gente coloca os dois juntos, um tagarelando e o outro... A mil por hora, destruindo a casa, né? Então, são coisas que a gente nota, né? De diferenças. Claro que eu me recordo isso em consulta também. O Rodrigo tá demorando para falar. Não, se no próximo mês não falar, a gente vai procurar alguém. Então, são coisas legais, né? Tem essa, vamos dizer assim, esse limite dentro da normalidade que a gente imagina. Agora, a gente tem que procurar auxílio quando foge da normalidade. O que acontece é o seguinte, a gente tem um período mais ou menos bem delimitado de alcançar os marcos. Então, o marco do social, o marco da linguagem, o marco motor e o marco emocional. O que acontece? Tu não pode sair correndo se, por exemplo, 3 meses a cabecinha tá mole. Porque, para quem está nos assistindo, um bebezinho com 3 meses começa a endurecer o pescoço e a gente já começa a estimular desde que ele é bebê recém-nascido, mandando o pai e a mãe fazer tummy time. Que é botar de barriguinha para baixo. De preferência, eu sempre digo, no colo do pai, que já começa a conexão com o pai. E a criança vai fazendo isso, endurecendo o pescoço. Mas se com 3 meses a criança não endureceu o pescoço, a não ser que seja o pescoço muito mole, que te chama a atenção, criança que não se relaciona contigo, criança que não começou o balbuceio, então tu olha no geral. Uns são mais motores, uns são mais falantes, mas quer dizer, tu tem um marco de cada coisa para te ver. Tá te relacionando, tem o lado social, tá tendo emoções, tá olhando, tá seguindo a gente, tá 3 meses, né? Tá endurecendo o pescoço, tá começando o balbuceio. Aí tu olha isso aí. Se um deles está mais atrasadinho, os outros estão bem, espera um tempo. Tolera um mês. No outro mês, tu observa mais a fundo. Se aquilo não evoluiu nem um pouquinho, procura ajuda. Se não, espera mais um mês. Agora sim, passou 2 meses, não adquiriu aquele marco, vamos correr atrás, porque às vezes é estimulação precoce. A criança não tem nenhum problema, mas se tu fizer estimulação precoce, ela vai alcançar e vai pular e daqui a pouco está na frente dos outros. Agora, se tu deixar parado, ela vai passar a vida inteira se arrastando e não vai conseguir alcançar os outros nunca, né? Lúcia, uma coisa super importante, né? Às vezes, as crianças, elas nascem prematuras e os pais ficam com esse receio, assim, tá atrasado, enfim, tô olhando no calendário, ele não tá dando certo. Na realidade, não sabem da questão da correção, né? Como é que funciona isso? Primeira coisa, até as curvas de crescimento e desenvolvimento são separadas. Tu tem que levar até 60 semanas uma curva diferente. Não é a mesma que a gente usa para os filhos de vocês. E aí tu vai acompanhando o desenvolvimento daquele bebê que vai nascer com 1,8 kg, com 2,1 kg. A gente sempre faz. Então, um bebezinho que nasceu com 35 semanas, tu calcula a idade certa para nascer 40. Ele nasceu com 35, ele tem 5 semanas de atraso em relação aos outros. Então, tu sabe que, por exemplo, com 3 meses, ele não precisa ainda estar com o pescoço durinho, ele pode ficar com o pescoço durinho com 4 meses, que são as 5 semanas. Ele não precisa sentar com 6, 7 meses, sentar com apoio com 7 meses, ele pode sentar com apoio com 8 meses. Então, a gente pega o número 40, que são as 40 semanas, e a idade gestacional que aquele bebê nasceu. Um bebê que nasceu com 32 semanas, tem 8 semanas que ele está mais atrasado. Até para fazer a introdução alimentar, tu tem que usar essa correção da idade gestacional. Porque ele vai atingir aqueles marcos acompanhando a idade gestacional dele. Até porque isso é uma coisa importante também. Antigamente, a gente não tinha tantos diagnósticos de doenças que hoje a gente pode tratar,
né, em relação a esse atraso do desenvolvimento. Então, a gente tem agora uma estrutura, talvez tanto diagnóstica quanto de tratamento, que nos propicia fazer alguma coisa em algumas situações, né? Então, são doenças que agora também a gente tem mais... tem disponível no teste do pezinho, né? Algumas sim, outras não. Mas que é importante. É importante a gente identificar, porque a gente tem o que fazer, né? E sempre tem o que fazer. E uma coisa que eu achei, assim, a diferença para mim, que me formei tantos anos atrás, não existia, a gente mal falava de fisioterapeuta, hoje a gente usa tanto fisioterapeuta. Essa outra, como é que se chama? Uma subespecialidade da fisioterapia que é esse... Osteopata. Osteopata, nem existia osteopata. Terapeuta ocupacional foi ouvir há 20 anos atrás. Então, se a gente... uma coisa importante, né? A vida, como tudo, é multidisciplinar. Exatamente. Não adianta eu querer só ser médica, achar que eu sei tudo, porque tem tanta coisa que eu não sei. E eu posso, primeiro, como médica, me socorrer do neuro, me socorrer do gastro, do pneumo, do infecto, de tanta gente. E depois... da fisioterapeuta, da osteopata, da nutricionista. Tudo isso ajuda tanto da terapeuta ocupacional. E eu acho que também o autismo fez a gente reavaliar tudo isso, porque são crianças que precisam de tantas terapias que a gente começou a conhecer coisas que não se sabia. E puxando também um pouquinho a brasa, né, pro meu assado, falando ali, se a gente parar para pensar em todas as doenças neurocirúrgicas da infância, né, a gente precisa de todos esses profissionais. E falando ali, a gente citou, né, a neuroplasticidade, então só explicando um pouquinho para quem está nos assistindo, né, que a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem, né, de se transformar perante tudo que ele é exposto. Então, aprender novas habilidades, formar novas conexões sinápticas, etc. E eu fiquei muito fascinada por esse conceito quando estava na residência ainda de neurocirurgia. Eu passei a ver crianças que faziam a cirurgia de hemisferectomia, né, que tu desconecta todo um lado do cérebro do outro, caminhando normalmente, né, utilizando os braços, comendo sozinha, brincando, falando. Então, eu achei aquilo fantástico, que é uma capacidade que a criança tem. Então, por isso que a gente bate muito assim, no diagnóstico precoce, na estimulação precoce, porque a gente nunca vai aprender como a gente aprende do 0 aos 3 anos de idade. O nosso cérebro nunca vai ser o mesmo. Ele nunca vai ter... Às vezes a gente olha para um nenezinho, né, e pensa, o nenezinho ali, sereno, com seu brinquedo. Não, aquele cérebro funciona 2 vezes mais rápido que de um adulto, né, de uma idade média. Essa tal de neuroplasticidade é tão importante para nós pediatras. Esses 3 primeiros anos de vida, que é os 1000 dias, mas na realidade é mais que 1000 dias, é o 2º para o 3º ano de vida. Tu pode mudar tudo, tu pode mudar tanto numa criança, tu pode estimular, tu pode fazer que aquela criança, por exemplo, se ela tem um atraso... ela pode alcançar, talvez ela não alcance aqui, ó, o 100%, mas se ela for estimulada, ela vai alcançar o 90%. E já tá bom, porque quanta gente é 90%? Ninguém precisa ser 100%. Mas a gente tem que saber, os 3 primeiros anos de vida são primordiais. É os 3 primeiros anos que formam o jeito que a gente vai ser no futuro, o jeito que tu é cuidado, o jeito que tu é amado, o jeito que tu é estimulado e que tu é visto. Isso aí muda totalmente o prognóstico daquele adulto, para ser um adulto feliz, um adulto saudável, um adulto que se relaciona, um adulto que se comunica, um adulto que consegue ter até controle das suas emoções. Eu sou muito fã da neurociência. É linda, né? A gente não pode falar nada. Mas uma das coisas legais que até eu estava vendo desse projeto PIPAS, que é um projeto do Ministério da Saúde, muito eu achei muito legal, inclusive. Eles têm, em relação aos fatores de risco, né, desse atraso de desenvolvimento, eles falam do período ali pré-natal. Que tem super importante. Porque Exatamente. isso é uma coisa que às vezes a gente deixa passar, né? As pessoas, elas não vão no pré-natal, atrasam ali, e já começa ali o problema, né? E é genial, porque uma das coisas que me impactou, assim, durante a gestação foi isso. Vai na consulta com a pediatra, pré-natal. Deu, na pediatra, pré-natal? Mas não faz nenhum sentido. Não, mas é para tu aprender o que vai acontecer a partir do nascimento do nenê. Isso é sensacional, porque é uma coisa... talvez nova, entre aspas, recente. É mais recente, mas sempre existiu, mas realmente, assim, hoje em dia os obstetras estimulam mais. Agora, falando sobre a gravidez, 1000 dias, o que é 1000 dias que é considerado na pediatria a fase de ouro da criança? São os 270 dias da gravidez
e os 730 dias dos 2 primeiros anos de vida. E eu acho que os 1.000 dias deveria ser 1.365 dias até o 3º ano de vida. Mas por que é importante? Primeiro, uma mãe, e isso aí as gurias podem falar melhor que eu, uma mãe que quer engravidar, ela já tem que estar com a saúde boa, ela já tem que tomar ácido fólico para não ter problema na tuba neural, e ela tem que comer bem, para aquela criança ser saudável, e ela tem que ver se ela não tem doença, e hoje em dia tem tanta doença, olha, a gente... Tratável, né? Tratável, mas existe tantas doenças que as pessoas têm, então vamos antes de eu resolver engravidar, fazer avaliação, consultar, começar a tomar remédio e tratar as doenças. Durante a gravidez, uma coisa, e não sei se vocês sabem, o paladar é formado na gestação. Então, uma mãe que come errado, e desculpa, eu não estou julgando ninguém, a gente não deve julgar, e eu sou totalmente contra a culpa materna, porque a mãe já tem tanta culpa, mas uma mãe que come porcaria, isso vai levar com que aquela criança tenha preferência por porcaria. Uma mãe que come doce, a criança vai gostar de coisas mais doces. Uma mãe que come mais salgado, a criança vai gostar de coisas mais salgadas. Então, pensa nisso. Outra coisa, o fumo, o álcool, são coisas que atrapalham a gravidez. Controle da diabetes, controle da hipertensão e fazer um pré-natal bem feito também é outra coisa que dá o prognóstico daquele bebezinho que vai nascer. Esse cérebro está sendo formado durante esse período da gestação, né? Então, tudo que a mãe está fazendo vira um reflexo pro bebê. E tem coisas também que muitos pacientes eles fazem, por exemplo, acompanhamento regular e tomam medicações por outros problemas. E às vezes a gente precisa modificar essas medicações para ser compatível com a gestação, para não ter maiores problemas. E às vezes até isso os pacientes não sabem. Então, no momento que tu diz, olha, tu tem, exemplo, enxaqueca, né? Tu usa um tipo de profilaxia, tu usa um tipo de prevenção. Durante a gestação, a gente vai ter que considerar outro. Então, são coisas que às vezes a gente tem que preparar para aí ter uma gestação saudável e aí ter um desenvolvimento saudável, né? E, Lúcia, tu citou antes a poda sináptica, e é um conceito muito interessante, né? Então, para explicar para o pessoal também que está nos assistindo... É verdade, que eu falei, né? A gente acaba falando, né, que para nós é algo já rotineiro, mas o que acontece? Então, como o cérebrozinho do nenê, ele está lá a 1000, fazendo 1000 sinapses de... 1 milhão, né? 1 milhão de sinapses dia. É algo insustentável a longo prazo para o cérebro. Então, as sinapses que não estão sendo utilizadas, então, o que não está sendo estimulado é podado, né? É como... Eu vi uma outra analogia, hoje eu tô cheia das analogias, que eu acho mais fácil de explicar. É como se pegar uma cidadezinha, tipo Paris antiga, aquelas ruazinhas pequenas, tudo, né? Tem tudo aquilo lá acontecendo. Só que o adulto é o quê? O adulto é a Champs-Élysées enorme, porque a gente precisa dessas vias maiores ao longo do tempo. Então, aquelas ruazinhas pequenininhas, elas vão sendo podadas e só fica o que é mais utilizado. Então, se a gente não estimular o bebê, não estimular a criança, né? Enfim, com leitura, com brincadeira, com o contato com os pais, né? Porque muitas vezes pensam, mas o que eu vou estimular? Não, tem que ficar com a criança, ter tempo saudável com a criança. Tem que estar presente física e emocionalmente. Exatamente. Disponibilidade emocional. É isso aí. Exatamente. Não, e outra coisa importante também é porque tem a questão estimular, né? E tem o excesso de estímulos. É bem importante isso, falar sobre isso. Porque a gente tem aquela criança que às vezes precisa, que às vezes não, ela precisa de fato ter o seu momento de tédio, né? E às vezes a gente perde isso. A gente exagera, talvez. Conta um pouquinho. O que acontece hoje em dia, e ontem a gente falou, não sei se vocês leram aquela... Como é que é o nome daquele livro? A Sociedade do Cansaço, eu acho que é. É de uma vez eu fiz um curso sobre a ciência da felicidade, e é um coreano que fez esse livro aí. E ele fala uma coisa muito interessante, a nossa sociedade é multitarefa. E no momento que tu é multitarefa, o que acontece? Tu não tem tempo para o tédio, tu não tem tempo para a criatividade, e tu nem atinge o teu potencial máximo, porque tu tá sempre se subdividindo em múltiplas coisas que tu faz um pouquinho disso, daquele outro, sem focar e sem ter atenção. Quer dizer o seguinte, que tu não deixa toda a atenção naquela coisa, então a tua atenção é dividida em múltiplas partes, tu não tá totalmente focado nem concentrado. E esse é a falta
do tédio, a falta do ócio, que é tão importante para as crianças. Ansiedade, né? Adultos ansiosos. Sim, porque imagina, a falta da tolerância. Lê coisa, tu só pode ficar ansioso, né? Exatamente. E isso, as telas contribuem muito, né? Para essa ansiedade. As telas contribuem muito para a ansiedade e as telas têm um problema sério, porque a grande maioria das coisas que as crianças veem nas telas, elas são viciantes em dopamina, que vocês podem falar mais que eu, porque a tela, o vídeo dura menos de 30 segundos, 60 segundos, ele é vibrante, ele é rápido, ele tem vários quadros e isso libera dopamina e a criança vai querendo mais e mais e mais e mais e quando vê ela está viciada em dopamina e só quer ver tela e tela e tela e fica agressiva se não tem tela e briga com os outros porque ela quer cada vez mais tela. Quase igual como funciona um vício em drogas, né? E esse é o grande efeito da tela. Além do que a tela, e principalmente o celular, que tem aquela luz azul, ele atrapalha o sono, porque ele diminui a liberação da melatonina, né? E a criança não dorme direito. A criança não dormindo direito, principalmente o pré-escolar, o escolar e o adolescente, é irritabilidade, é cansaço. O que acontece no outro dia? Não aprende na escola. Está irritado, está cansado e acaba ficando ansioso ou deprimido. E enquanto está nas telas, também está deixando de fazer outras coisas. De né? viver, está se isolando. Deixando de brincar, deixando de socializar, deixando de fazer atividade física, os níveis de obesidade acabam crescendo. Na TV acaba muita propaganda, por exemplo, de comida, de outros desenhos, etc. E vira um círculo vicioso, né? Fica complicado. E exatamente. E dizem também que é o seguinte, esses guris que jogam, claro, tem até jogos que são bons, né? Diz que para transtornos psiquiátricos tem jogos específicos que ajudam muito nas adolescentes. Mas se o cara tá jogando, ele tá pegando aqui uma junk food e tá comendo, porque ele nem tá pensando que ele tá comendo, ele fica comendo. E aí, exatamente, não se exercita, sedentarismo leva o que? Obesidade. E a tela, ontem nessa palestra que eu vi, o Emílio Sali, que é um psiquiatra, ele disse que os índices de ansiedade e depressão aumentaram em 50%, se não aumentaram mais, e os índices de suicídio na adolescência 200%. Isso tem a ver com o quê? Com o corpo perfeito. Que quem está no Instagram... É perfeito. Tudo é perfeito. A vida sociais. É perfeita, a família é perfeita, tu usa milhões de filtros para ficar mais bonito e tu não é tu. Além do que, tu não fala, tu não olha no olho, tu manda uma mensagenzinha, tu me responde por mensagem. Cada vez tu te isola mais, cada vez tu te sente mais abandonado, mais sozinho e leva o quê? Depressão e ansiedade. E, infelizmente, algumas crianças, suicídio. Lúcia, e agora uma pergunta bem pessoal. Assim, no início eu fiquei muito neurótica com a história da televisão, né? Eu queria tirar a TV da sala, queria consumir com a televisão. Porque em alguns momentos a gente estava lá assistindo televisão e o Pedro estava ali junto, né? E acabava olhando para a tela, não necessariamente ficando fixo, olhando o que estava passando, mas a tela estava ali presente. Não há dúvidas que a tela é prejudicial, mas esse contato ali junto com a família, assim, em algum momento passa, olha a televisão, enfim, isso conta? Eu gosto muito do Criança Bem Conectada. Porque, na realidade, é o seguinte, a tela é uma consequência de muitas coisas. Do cansaço das famílias, do burnout das mães, do excesso de coisas que a gente tem que fazer, da vida louca que a gente leva com milhões de tarefas, de buscar na escola, levar na escola, dar comer, ir no super, comprar isso, aquilo outro, não ter ninguém para te ajudar, não ter rede de apoio. A tela, o celular, é uma tecnologia que tem o lado bom e o lado ruim. Tu tem que saber usar. Claro que aconteceu muita coisa, então ansiedade, isolamento social, sedentarismo, depressão, dificuldade de aprendizado, problemas de sono, e aí isso foi estipulado, 0 a 2 anos, 0. 2 anos a 6, 1 hora por dia, 6 anos até 12 anos, 2, depois dos 13 anos, 12 anos, 3 horas por dia, sempre sob supervisão dos pais, sempre. Mas o que acontece? É difícil, né? Como é que tu tá convivendo? Tu vai ter que ser um ET, porque não vai ligar a TV na tua casa. Ou tu vai ligar a TV depois das 8 da noite, quando a tua criança está dormindo. Então, eu sempre digo, o menos pior é a TV. O pior é o celular, porque tu não consegue nem acomodar o olho. Tu fica muito tempo olhando para perto e o teu olho não se acomoda e ele cansa e acaba dando miopia. Então, se tiver que escolher, escolhe TV.
depois computador, depois tablet, por último celular. Quarto celular. Celular e tablet são os piores. Quando está em casa, no momento que a família está assistindo, deixa assistir, mas escolhe então algum programa que seja bacana. Houve um vídeo de música, que nem tu mostrou o Pedro dançando, que aprendeu a dançar. Vê um vídeo que eu adoro, que é aquele Number Blocks, que ensina matemática para as crianças depois dos 3 anos, que as crianças aprendem e adoram matemática. Um outro que tem ensinando o inglês para as crianças. Pega coisas que são educativas. E realmente assim, ó, como tudo na vida, a gente não pode ser nem 8 ou 80. Faz o balanço, faz o equilíbrio. Sim, e se acontecer de ver tela, não te culpa, porque tem coisas que às vezes a gente não tem o que fazer. Não, e é legal porque até no Fica Tranquila Mamãe tu deu algumas dicas de alguns desenhos de baixo estímulo. O Bluey, o Isso, Pocoyo, aquele lá que até me esqueci o nome, que é super bonitinho do lixo. Como é o nome do guri do lixo? Mas tem vários lá, tem vários. Eu adoro o Pocoyo, adoro. A gente vai deixar depois. A gente vai deixar anotado. Não, porque é importante, né? Às vezes a gente fica naquela coisa assim, é bem isso aí. E tem desenhos. Eu sei, sabe qual é um desenho que quase ninguém vê hoje mais, mas que é maravilhoso, não é desenho, até um filminho, o Elmo. A família Sésamo, a Vila Sésamo. Sim. A Vila Sésamo foi feita por neurocientistas. Olha só, não sabia. Então é para ensinar as crianças, só que ninguém vê, porque ele ficou meio antiquado, né? Agora, se eles reformulassem, usassem a Vila Sésamo, é maravilhoso, aprende um monte de coisa. Lúcia, então a gente tem, né, o peso, a gente tem a altura, mas a gente tem também o perímetro cefálico, que é uma medida fácil, simples, que nos dá uma informação muito rica para pensar no desenvolvimento neurológico daquele nenezinho, né? Tanto para uma cabeça menor quanto para uma cabeça maior. Então, no dia a dia, é extremamente importante que esse valor seja anotado, colocado ali na tabelinha, né? Na carteirinha da criança, na curva da criança. Olha, assim, ó, o desenvolvimento, a gente já falou, esse é o crescimento, né? Então, o crescimento a gente mede pelo acompanhamento do peso, acompanhamento da estatura e acompanhamento perímetro cefálico. As consultas dos pediatras devem ser realizadas uma vez por mês até mais ou menos 1 ano de idade. Hoje em dia mudou. Antes do 1º ao 2º ano de idade era cada 3 meses. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria está mandando ir de 2 em 2, mas dá para ir de 3 em 3. Mas até os 2 anos, nós, pediatras, e não sei, Carol, se tu acha diferente até os 3, a gente tem que medir mês a mês e depois cada 3 meses o tamanho desse perímetro cefálico para ver se a criança está crescendo. Por quê? Porque aquela criança pode não estar crescendo a cabeça, ter o que a gente chama de microcefalia, que tem um monte de doença que causa e que é uma das coisas que a gente fica muito apavorada, muito mais que uma macrocefalia, que é a cabeça grande, que tu sabe que pode ser genético. E além disso, outra coisa que tu pode responder melhor do que eu até. Eu, pessoalmente, se existe uma coisa que até hoje, depois de 40 anos de formada, eu tenho medo, é que o meu paciente tenha crânioestenose. Eu morro de medo, porque às vezes, exatamente, tu tem que fazer, que nem a gente falou, o exame físico, fazer a observação, como é que está o formato daquela cabeça, e principalmente ver se a fontanela está aberta ou fechada, que a gente sabe que a fontanela começa a fechar a partir dos 6 meses de idade. Mas isso, para mim, pediatra, é 2 coisas que eu tenho muito medo. É displasia do quadril, que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, e crânioestenose, que tu podia até falar melhor para nós, para as mães. Eu acho que, primeiro de tudo, né, é importante lembrar que um valor só do perímetro cefálico ele não nos diz muita coisa. Muito mais importante é aquele acompanhamento de uma criança que para a curva, né, para de crescer a cabeça ou cresce excessivamente. Então, isso nos traz uma informação muito importante, né? E falando um pouquinho da crânioestenose, o que acontece? A gente tem, né, a moleirinha, né, comumente chamando de moleirinha, que são aqueles espaços que ficam entre os ossos, porque o nenezinho ele não nasce com o crânio todo fechado, como nós adultos, porque ele precisa que a cabeça dele passe no canal vaginal, né, e depois uma adaptação, e também depois a cabeça vai crescendo à medida que o cérebro cresce. Então, o crânio cresce em consequência ao cérebro. Então, por isso que esse valor é muito importante para a gente, porque se a cabeça não está crescendo, significa que o cérebro
cérebro não está crescendo. E o cérebro empurra os ossinhos, fazendo com que ele cresça. Então, esses ossinhos estão ali, depois eles se fundem, né, para formar o nosso crânio, o crânio de adulto. Então, se eles se fundem precocemente, a gente tem a cranioestenose, que é nesse momento que aí o cérebro não tem espaço para crescer. E isso não é só estético, isso também é funcional. Um cérebro que não cresce é um cérebro que não se desenvolve. Por isso a importância dessa medição regular, mês a mês, no primeiro ano de vida, e depois, como a Lúcia já falou, a cada 2 meses, 3 meses, enfim. O importante é manter esse acompanhamento e manter essa curva sempre, né? E uma coisa que eu até ia te fazer uma pergunta, porque desde 2000, a gente começou a dizer para as mamães, a criança tem que dormir virada de barriga para cima e com a cabecinha encostada. E aí começou a aparecer a plagiocefalia, que era uma coisa que não existia, porque até então a gente mandava as crianças dormirem de lado. E é outra coisa que a gente tem medo, porque muitas vezes, será que é posicional? Ou será que a criança tem a cabeça torta? Será que fechou uma fontanela? Fechou alguma sutura? O que pode estar acontecendo? É uma outra coisa que eu e as mães se preocupam muito. A plagiocefalia hoje em dia é extremamente comum, né? Então, a plagiocefalia é quando o nenenzinho que fica só deitado, né? Então, aquele osso molezinho, ele fica sempre em contato com uma superfície rígida, ele fica reto, né? Fica aqui, tchum, bem retinho. E o tratamento para isso é posicional, né? Realmente mudar a cabecinha de local do nenenzinho. Então, tá deitado. Evidentemente, vai dormir só de cabeça para cima? Vai. Porém, durante o dia, o que dá para fazer? Sob supervisão, então, colocando ali, isso grifando, né? Sob supervisão. Esse nenê, durante o dia, pode dormir de lado, pode, quando fica no peito, né? Antes tu falou fazer tummy time, fica no peito, vai estar de bruço. Então, e também se a criança, assim, fica, é só para um ladinho. O Pedro, com 2 meses, era total plagiocefálico. Então, eu falei, nossa, meu filho vai ser plagiocefálico. Logo da neurocirurgiana. Não pode. Então, é porque ele ficava só de um lado do colo, e só queria mamar de um lado também. Aí, então, depois eu colocava ele deitadinho, meu marido queria morrer, queria me matar. Colocava ali uma fraldinha do lado e deixava ele um pouquinho mais virado para o outro, né? Até que a cabeça ficou redondinha. Bem redondinha, bem bonitinha. Ficou bem bonitinha. Mas sim, isso a gente pode fazer durante o dia e grifando de novo, sob supervisão. Né? Nunca deixar à noite o nenezinho ali dormindo de bruço, nada disso. Não, porque até os 6 meses de idade, o nenê que dorme de bruço pode ter morte súbita, então não pode mesmo. A nossa ideia agora é tentar trazer sempre, no final dos episódios, algum tipo de indicação de filme, livro. Eu acho que isso é super legal. Nós temos vários filmes, vários livros. Então, Lúcia, quais são suas dicas? Todo mundo sabe que eu sou muito fã da leitura para as crianças, mas para as mães também. A gente tinha conversado antes, eu amo um livro que se chama, da Philippa Perry, o nome da autora, que se chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido, que para mim é uma bíblia da parentalidade. E aquela parentalidade não é a relação pai-filho, mãe-filho, é relação entre pessoas. Vale muito a pena ler. Outro livro maravilhoso, Cérebro da Criança, do Dan Siegel, Disciplina Sem Drama, Dan Siegel, e outro livro que eu adoro, aí começam os livros que a gente tem que falar para ler para as crianças. Para mim, o meu livro predileto, Adivinha Quanto Eu Te Amo. Já ouviram falar assim? É maravilhoso. Maravilhoso, dos coelhinhos. Dos coelhinhos. É maravilhoso. É o melhor livro Não que conheço tem. esse. É maravilhoso, maravilhoso. É daquele, um autor americano que até me esqueci o nome dele, Ilian alguma coisa, é um espetáculo. Agora, eu sou muito fã, que se a minha amiga Lua me ver aqui, ela vai saber quanto eu sou fã do livro dela, Crianças Virtuosas, que é para ensinando crianças de A a Z sobre virtudes. Agora ela lançou Famílias Virtuosas, que está um espetáculo. Eu adoro O Carteiro Chegou, O Natal do Carteiro, um livro que eu acho lindíssimo, O Fio Invisível. Ai, sim. O Fio Invisível é um espetáculo, lindo. Abigail, Gildo. O Gildo é maravilhoso. Um outro que é o Eu e Meu Pai. Não li ainda também. Maravilhoso. Então, livros infantis, tem cada livro espetacular. Os filmes, que nem eu já disse, Bluey, Pocoyo, tem um que é o Panda Zen. Eu adoro o Panda Zen, que ele ensina as crianças fazerem meditação. Ai, que amor, só que é na Apple TV, é o Panda Zen. Esse é muito, muito bom. Outra coisa que eu adoro, que eu já falei, Number Blocks, para ensinar matemática.
Tem um jogo para criança maior que é maravilhoso, que é o Perfil, que é maravilhoso. Muito Então, jogamos, né? Esse aí é do Da nosso nossa tempo. época, do nosso tempo. É, Não vamos falar muito alto. Não, mas agora tem Perfil Júnior. Ah, tem perfil Tem júnior? perfil júnior, Muito é. bem. E também eu gosto muito, muito daqueles livros da Elisama. Não sei, uma que fala muito sobre comunicação não violenta. É uma autora de São Paulo, bem legal. Livro que não falta, né? É verdade, gurias? que não falta. O Nabo Gigante, foi o último que eu comprei. Eu tenho uma paciente minha, a Gabriela Passuelo, que vai nos assistir, que ela dá cada indicação de livro para mim que eu amo. Então eu sempre pergunto, ei, Gabriela, me ajuda. Me ajuda Qual bem. é o próximo? Qual é o próximo? E esses clubes de leitura são legais também. Eu assino um pro Pedro e, bom, ele já pega o livrinho. Eu acho tão bonitinho. Ele, É um amor. eles folheiam. É Parece maravilhoso. que eles estão lendo, É sabe maravilhoso. tudo que tu leu. Exatamente. E ele tem os preferidos, né? Já. Tem uma autora que é a Susana Strausser, eu acho que é o nome dela. Ela também tem um que é sobre, por exemplo, assim, a menina... vão chegando bichinhos para pegar o bolo. Daí a menina pega o bolo. E aí ela fala assim... Não, mas tem bolo para todo mundo. Uhum. É muito legal. Então, Não, e tem Ai, eu tenho esse. É muito bom. Tem os brasileiros que são maravilhosos, a Tatiana Belinsky, a Ana Maria Magalhães. Batem cada livro espetacular escrito por brasileiro. Aqui em Porto Alegre tem vários autores, né, que escrevem. Bom, super vale a pena. Super vale a pena. Livro que não falta. Comprando Verdade. livro bom vale a pena. Tu tem uma história engraçada, Lúcia, pra contar pra Se nós? eu tenho história engraçada, até vou pensar... Ah, vocês querem saber como é que eu fiz pediatria? Sim. É uma história bem engraçada. Temos que falar do... E para terminar... Ah, não, calma, gente. Não fez a melhor indicação, a gente não pode pular as indicações. É isso aí, tem outra indicação. A gente tem uma super indicação, que é o livro da Lúcia. O livro se chama Mãe de Asa. E como é que é o livro? É um livro que, infelizmente, não está pronto ainda. Então, assim, abre dentro. Essa página são 3 frases que eu falei no meu Instagram. Essa página é a frase de alguém importante da Maria Montessori, do próprio Freud, do aquele pediatra lá, o Carlos Escobar, que é do Dani Siegel. Então, esse lado é a frase do autor, esse lado é a minha frase. O nome se chama Mãe de A a Z. Vai ser o meu primeiro livro, mas eu já comecei a escrever o manual da Mãe de A a Z, que vai tratar sobre doenças. Ai, que legal. O próximo. É bom. Próximo, isso aí. Queremos cópia autografada. Ah, excelente. É o mínimo, né? Com certeza, ó, com todo o carinho, guria. Sabe por que eu quis fazer pediatria? Quem ouve essa história ri muito. Na realidade, eu tinha dúvida se eu ia ser juíza, porque eu sempre fui super boa estudante, eu tinha certeza que ia passar no vestibular ou de medicina ou de direito e ia passar na carreira jurídica para ser juíza. Ou se eu ia ser médica. Tá, mas aí chegou lá na hora de escrever, eu disse, não, quero ser médica, larguei a juíza de lado. Aí fui, fiz toda a faculdade, não sabia. Específico. Ia ser nefro, que eu gostava muito de nefrologia, mas aí na nefro morre muita gente, né? Aí eu comecei a largar. Depois pensei, tem horror de coisa cirúrgica, não gosto de fazer cirurgia, não tenho mão para cirurgia, não posso ser gineco, não posso ser cirurgia geral, porque vai ser um desastre. E aí eu não sabia o que ia fazer. Aí eu vim fazer o estágio e podia escolher, tinha 2 vagas para o Presidente Vargas. Aí eu disse, eu vou no Presidente Vargas, lá no Conceição é tão longe, não é nessa Sonoras, eu não queria ir muito. Chegou lá no meu primeiro plantão da pediatria, que não era nem a minha escolha. Eu sou louca por matemática. Até hoje, para quem me conhece, sabe, eu faço as contas de cabeça. Tanto 15 vezes 15, 225 na minha cabeça agora. Não faço no papel e muito menos na calculadora ou no celular. Aí eu adoro matemática. Quando entrou no meu primeiro plantão, era verão, janeiro. Começou a chegar as crianças desidratadas e diziam assim, tu tem que calcular sódio 3 mEq por quilo dia, potássio 2 mEq por quilo dia, até 10 quilos 100 ml de soro por quilo dia, soro fisiológico 10 ml por quilo em 1 hora, blá, 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 divide, portanto, faz tantos gota por minuto. Eu disse, eu olhei as crianças, tudo rindo, louca de faceira, coisa mais bonitinha. Isso tá aqui, ó. É isso aí. Junta a matemática que eu amo com as crianças que eu adoro. Por isso eu fui ser pediatra. Muito bom. E a gente fugindo da neuropediatria porque tinha que calcular as doses. Isso, até hoje, gente, tu vê né? como é que é, né? Não, olha, que loucura. Sabe que eu entrei na faculdade querendo ser pediatra?
Eu tinha ali uma super admiração pro meu pediatra, que eu fui até os 18 anos, né? Só até o momento que ele me disse tchau, não Tchau. dá mais. Não, Agora tu já é uma segue adulta. teu rumo, moça, que não é aqui comigo. Mas foi enfim, tipo por o meu né, voltas, eu acabei fazendo neurocirurgia pediátrica. Então, não fui pediatra, É mas... isso aí, ó. Mas é quase. Mas acabei quase, perto. é Que legal, verdade. que legal. Lúcia, muito obrigada. Foi Gurias, ótimo, eu que agradeço foi excelente. essa Muito oportunidade obrigada. da gente conversar de assuntos que são tão importantes, que são tão bacanas de se falar, né? Não, e vira, a gente adora, né? E vira quase uma conversa em família, né? Exatamente. A gente tá tanto tempo juntas, É né? verdade. Mas muito obrigada mesmo. É muito prazeroso conversar contigo. Acho que hoje também a Carol trouxe muita coisa da parte neurocirúrgica, né? Isso é muito legal. Então a gente E ajuda as mães, né? Eu acho que o grande papel da mídia, porque tem mães que têm condições sociais de comprarem cursos, comprarem livros, mas ao mesmo tempo eu penso muito assim, a medicina me deu tanto, a pediatria me deu tanto, também tem que dar para quem não tem condição, Exatamente. né? Ajudá-los, né? Isso Porque aqui é isso, falta, as pessoas às vezes não têm condição, falta conhecimento de como estimular, de o que fazer, e a ideia é essa, é a gente tentar ajudar as pessoas que para mais terem preciso um conhecimento, para terem alguma informação a mais. É o nosso verdade. objetivo aqui. É o objetivo aqui. E obrigada por contribuir para isso, então. Então, muito obrigada por ter sido chamada nesse nome que eu adorei, Papo Sem Neura, achei a coisa mais linda, ó.